Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 25ª aula dessa maratona de estudos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para estudarmos juntos. Gente, em nossa 25ª aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 8º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de equação do primeiro grau. Lembre, já falamos de termos algébricos, já vimos a soma e subtração entre termos algébricos semelhantes, tanto a multiplicação quanto a divisão. Já simplificamos expressões algébricas, falamos de monômios e polinômios, calculamos o valor numérico de uma expressão algébrica. Hoje, nós vamos falar de equação. Para trabalharmos com a equação, nós vamos precisar das habilidades estudadas com termos algébricos, expressões algébricas, monômios e polinômios. Então, o objetivo dessa aula é justamente esse: estudar a relação entre uma expressão algébrica e uma equação do primeiro grau. Nós vamos ver onde e quando, trabalhando com a equação do primeiro grau, nós vamos precisar explorar as habilidades vistas com expressões algébricas. Então, vamos iniciar com um probleminha do cotidiano, que é comum nos depararmos com ele. Olha, uma quantidade, sua metade, seus 2/3, todos juntos são 26. Diga-me qual é essa quantidade. Uma quantidade, sua metade, seus 2/3, todos juntos são 26. Diga-me qual é essa quantidade. É muito comum nos depararmos com problemas como esse. Esse é um problema do cotidiano, dito na linguagem corrente. Precisamos escrever, transformar em uma linguagem matemática. E aí, muitas das vezes, nós usamos a equação justamente para representar os valores aqui no problema desconhecido. Mas antes de solucionarmos problema como esse, nós vamos solucionar equações escritas já. Então, pessoal, quando nós encontrarmos com a equação do primeiro grau já escrita, que nós precisamos solucionar, que é justamente isso daqui que ele está pedindo, considerando U igual a Z, vamos iniciar lembrando desde o 6º ano quem é U. U é o conjunto universo, aquele conjunto formado por todos os elementos que pode substituir as incógnitas da equação. Determine a solução da seguinte equação do primeiro grau: 21x menos 17 igual a 109. Ele quer saber qual é o número inteiro que pode substituir x, multiplicar por 21, dele retirar 17 e o resto 69. E aí, você sabe qual é o número? Vamos juntos calcular? Então, pessoal, para nós calcularmos, nós podemos usar o método intuitivo. Já que sabemos que ali só pode ter número inteiro, nós podemos ir substituindo x por vários números inteiros até chegar naquele que satisfaz a equação. Mas também nós podemos aplicar o método de solucionar, um método prático que nos permite solucionar qualquer equação do primeiro grau. Por exemplo, a equação é essa: 21x menos 17 igual a 109. Então, vocês sabem que uma equação ela é formada por dois membros. Quem está antes da igualdade é o primeiro membro, quem está depois é o segundo membro. Geralmente, para solucionar uma equação do primeiro grau, o primeiro passo é separar os termos que tem x dos termos que não tem x. Aqui na equação, o termo menos 17 não tem x, nós vamos separar ele. Nós vamos levar ele para o segundo membro. Vocês lembram que quando a gente tira um termo de um membro e leva para o outro, a gente inverte a sua função. Se ele está subtraindo, ele vem somando. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar o 17 que estava subtraindo e levamos para o segundo membro, agora somando. Então eu fiquei com o primeiro membro apenas 21x, porque eu queria que ficasse apenas termos que têm incógnita. No segundo membro, os termos que não têm incógnita. Aí eu posso somar 109 mais 17. Quando eu faço essa soma de 109 mais 17, eu já trabalhei com os termos algébricos semelhantes. Então eu fiquei com 126. 21x agora é igual a 126. Mas vamos lembrar que nós estamos calculando ou procurando o valor apenas de x. Precisamos isolar x no primeiro membro, deixar ele sozinho. Se eu quero deixar x sozinho no primeiro membro, então eu vou pegar o 21, que está no primeiro membro, e passar para o segundo, com a função inversa. Qual é a função inversa da multiplicação? A divisão. Então, o 126 agora será dividido por 21. O 21 estava multiplicando, passou a dividindo. Então, quando a gente faz essa divisão, nós encontramos que x é 6. Eu estou dizendo que aqui nessa equação, se eu colocar no lugar de x 6, eu ficarei com 21 vezes 6 menos 17, que dá 109. Então, está certo.
encontramos o valor de x. Estamos dizendo que dentro do conjunto dos números inteiros, somente o 6 satisfaz esse problema. Somente ele torna essa sentença verdadeira. Então, gente, quando a gente encontra 6, nós estamos dizendo que 6 ele é o conjunto solução ou conjunto verdade para essa equação. Agora vamos trabalhar com uma outra equação. Olha, determine o conjunto solução da seguinte equação. Essa é x sobre 4 mais 20 igual a x sobre 3. Estamos vendo que é diferente da anterior, porque nós temos frações. Mas vocês sabem, desde o 6º ano, que vocês aprenderam a trabalhar com frações. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, quais são os primeiros passos? Primeiro, isolar os termos que têm incógnita dos que não têm. Mas aí nós vamos lembrar. Se no primeiro membro nós estamos precisando fazer uma adição, nós não podemos fazer adição, já que os denominadores são diferentes. Eu quero fazer a soma de x sobre 4 mais 20. O denominador de x é 4, o de 20 é 1. Aqui no segundo membro eu tenho o denominador 3. Para que essa operação aconteça, o que é que eu preciso fazer? Tirar o MMC dos denominadores. De 4, de 1 e de 3. Olha, nesse caso, para tirarmos o MMC, e vocês já sabem como tirar o MMC, ou procurar na classe de equivalência, o MMC de 4 e de 3 é 12. Portanto, agora todos ficarão com o denominador 12. Mas aí, se nós alteramos o denominador, automaticamente vamos alterar o numerador. Como? O denominador atual, o novo, dividido pelo anterior e multiplicado pelo numerador. Então fica 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes x, 3x. 12 dividido por 1 é 12, vezes 20, 240. 12 dividido por 3 é 4, vezes x, 4x. Agora, nós temos que a equação apresenta todos os denominadores iguais. Para que isso? Para somar ou subtrair. Mas aí, quando nós temos que todos os denominadores, tanto do primeiro membro quanto do segundo, são iguais, nós vamos usar outra propriedade. E a propriedade, ela nos permite cortar os denominadores. Aí eu fico com a seguinte equação. 4x menos 3x é igual a 240. Aqui eu já organizei. Vocês lembram que nós organizamos a equação. Deixamos em um membro os termos que tem x, ou incógnita, no outro membro os que não tem. Quando eu faço 4x menos 3x, é 4 menos 3 é 1. Então eu acabo encontrando x. E x é igual a 240. Eu disse que o número que pode substituir x aqui nessa equação é 240. Então, o conjunto solução para essa equação, ou conjunto verdade, é 240. Agora, gente, nós vamos falar de um problema que a gente pode solucionar usando a equação. Então, olha qual é o problema. Uma equipe de futebol disputou algumas partidas em 2019 e obteve o seguinte desempenho. Venceu 45% dessas partidas, perdeu 20% e empatou 21 partidas. Aí ele quer saber quantas partidas essa equipe disputou em 2019. Gente, vamos analisar. Nós temos valores em porcentagem e valores em números inteiros. Só que vocês sabem que as porcentagens podem ser representadas por decimais. Aqui eu posso representar 45% através de decimal e eu posso representar 20% através de decimal. Esses são os primeiros passos que nós vamos usar para solucionar esse problema. Lembrando que aqui nós vamos somar todos os valores relativos a partidas, empates, perdas e ganhos. Então, gente, quando nós transformarmos, nós ficamos assim. 0,45, 45 centésimo é 45%. X representa o número de partidas. Somado com 20%, 0,20 ou 20 centésimo de x. X é o número de partidas. Somado com 21 é igual a x. Quem é x? O número de partidas. Então, o número de partidas que ele disputou é igual à soma das partidas que foram perdidas, empatadas e ganhas. Aí, nós vamos solucionar esse problema. Aí nós vamos organizar. Nós vamos pegar, manter no primeiro membro os termos que tem x, no segundo os que não tem. Quando nós organizarmos, ficamos com... Pegamos o x que estava no segundo membro somando, veio para o primeiro subtraindo. Pegamos o 21 que estava no primeiro membro somando, levamos para o segundo subtraindo. Aí sim, vamos operar. Nós vamos somar 45 centésimos de x mais 20 centésimos de x. 65 centésimos de x. Menos o próprio x. Presta atenção. Aqui é uma parte do inteiro. Quem é o inteiro? X. Nós temos 65 centésimos de x menos o inteiro. Lembre que x, o inteiro, é maior do que esse daqui. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do número de maior modo. Então, aí, 65 centésimos de x menos o próprio x é menos 35 centésimos. Nós podemos dizer que x é o inteiro, 100%.
Então ficou menos 35 centésimo de x, que é igual a menos 21. Então, aí nós vamos pegar o 35 centésimo, que estava no primeiro membro multiplicando, levar para o segundo dividindo. Lembre que ele continua negativo, nós já invertemos a sua função, não o seu sinal. Então, menos 21 dividido por menos 35. Lembre que esse resultado vai dar positivo, porque são dois sinais negativos. Então, dá 60. Então, nós estamos dizendo que foram 60 partidas disputadas. Então, pessoal, trabalhamos com habilidades da equação. Nós vimos como solucionar uma equação de primeiro grau partindo da própria equação já escrita, como escrever uma equação de primeiro grau, quem é o conjunto de solução, quem é o conjunto verdade. Nas próximas aulas, nós iremos nos aprofundar mais. Então, a nossa aula de hoje ela fica por aqui. Não esqueça de solucionar os problemas propostos lá no formulário. Um forte abraço e até o próximo encontro.